Fala Dev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Sampaio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, já atuei como programador em outras empresas, pesquisador em faculdades, professor em escola técnica e hoje a Pythonando é a maior escola de desenvolvimento web com Python e Django de todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para você que está em busca da sua primeira vaga como Dev Python e que se você aplicar isso no seu código, vai deixar ele muito mais limpo, muito mais, como a gente diz, pythônico. E pode ser um grande diferencial quando você estiver buscando a sua vaga como Dev. O assunto de hoje, então, é packing e unpacking, empacotamento e desempacotamento com Python. Isso daqui vai deixar seu código muito pythônico. Então vamos entender o que é, como utilizar e como aplicar no dia a dia de um programador Python aqui no nosso código. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender o que é esses dois conceitos. E é basicamente a gente agrupar e desagrupar dados. Então vamos supor que eu tenho lá o valor 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? E eu quero atribuir esses dados a uma determinada variável. Eu quero alocar esses dados dentro de memória. Então você vai falar, Caio, vamos utilizar uma estrutura de dados. A gente pode fazer isso. Então, por exemplo, criar uma variável aqui, dados, vai ser igual. Aí, Caio, você pode utilizar uma tupla, uma lista, e eu poderia colocar esses valores aqui dentro. 1, 2, 3 e assim por diante. Mas o Python permite com que a gente faça isso de uma forma mais simples e que vai facilitar a gente mais pra frente. Colocando assim direto no código, você fala, Caio, não tem porquê. Se ele vai transformar numa tupla, como a gente já vai ver, por que eu não coloco direto numa tupla? Eu já te explico. Eu posso fazer com Python isso daqui, 1, 2, 3, 4. Você fala, Caio, isso daqui não deve funcionar. E na verdade funciona. O que o Python vai fazer? Ele vai pegar esse conjunto de valores que está espalhado, está solto. Isso daqui não está agrupado dentro de uma tupla, dentro de uma lista, de nada. Então o Python vai entender que isso daqui é um conjunto de dados e vai agrupar eles dentro de uma tupla, dentro de uma estrutura de dados. Então quando eu faço print dados, deixa eu só aumentar minha fonte aqui para vocês, que eu acabei diminuindo e esqueci de aumentar. Deixa eu vir aqui em Settings, aumentar para 26 novamente. Ok. Então, quando eu executar esse meu código, repare no seguinte, pessoal. Ele transformou tudo isso daqui dentro de uma tupla e ele colocou todos os dados juntos. Então, isso daqui é o empacotamento. Nós empacotamos dados. A gente vai entender por quê, como que isso daqui pode ser aplicado no dia a dia e qual a vantagem de se utilizar isso. Fica tranquilo, só vamos entender o que é. E a mesma coisa eu posso fazer ao contrário. Se eu tenho isso daqui, dados, que no caso é uma tupla, vamos colocar aqui só para garantir, só para especificar e vocês não esquecerem, na verdade. Né? Ok, e agora vamos fazer o seguinte, eu quero pegar os dados que estão dentro de uma estrutura e desempacotar em várias variáveis. Por exemplo, variável A, B, C e D. E falar que ela vai ser igual, B, C, A, B, eu coloquei dois, A, B, C e D. E eu falar que elas vão ser iguais a dados. O que vai acontecer? O Python vai perceber que aqui é um conjunto de dados e tem mais de uma variável recebendo este conjunto de dados. Então ele vai pegar algo que está empacotado e desempacotar para essas variáveis. Então quando a gente exibir A, B, C e D, cada um desses dados serão exibidos, terão os valores A, B, C e D, vai ter respectivamente os valores 1, 2, 3 e 4. Então o valor 1 foi atribuído para A, o valor 2 para B, o valor 3 para C e o valor 4 para D. Então isso daqui é o packing e unpacking. Fazendo dessa forma parece não ter tanto sentido. Caio, você poderia simplesmente ter declarado A, B, C e D aqui e 1, 2, 3, 4 para cada um delas. Mas vamos ver situações como essa. Imagina que eu estou resolvendo um problema onde a entrada esperada do usuário é algo em uma única linha, contendo os valores de um triângulo. Então, por exemplo, 3, 5 e 6 seriam as medidas de um triângulo. E eu quero receber esses valores. Só que o usuário vai digitar tudo em uma única linha, como se fosse uma string. Dessa forma, por exemplo, dados vai ser igual ao input, e eu vou colocar aqui, digite os valores.
e vou dar um print dados. Print dados. Olha só que legal, pessoal. Quando eu executar esse meu código, eu vou digitar lá 3, espaço 5, espaço 6. É dessa forma com que o usuário vai informar os dados. E isso daqui, ele passou como se fosse uma string e os dados estão lá dentro. Agora eu preciso separar esses dados e atribuir para cada uma das variáveis para eu poder efetuar cálculos com esses valores. Vamos supor aqui que seria lados de um triângulo ou qualquer coisa. Aí você vai falar, Caio, tá bom. Eu preciso receber todos eles em uma única linha. Então a gente recebeu os dados. Eu poderia fazer aqui agora um dados... Vamos fazer um print, dados.split. Então, eu vou separar através de um espaço em branco, isso daqui vai funcionar. Então, quando eu executar meu código, 3, 5 e 6 lá, agora eu tenho uma lista com os valores 3, 5 e 6. Ambos são strings até então, porque a gente não converteu. Ok? Se eu tenho agora uma lista, eu posso fazer lá. O lado A vai ser igual a isso daqui. Ctrl C na posição 0. O B, cadê? Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z. O B vai ser igual a isso daqui na posição 1. B. E o C vai ser a mesma coisa na posição 2. Caio, funciona? Sim. Isso daqui está pythônico? De forma alguma. A gente está repetindo 3 linhas de código. Isso porque é um problema pequeno, tá? A gente poderia ser 10, às vezes 15, às vezes 20 linhas de código para resolver algo que tá estranho. Existem formas melhores de resolver isso. A gente poderia utilizar, então, packing e unpacking para resolver esse problema. Se eu já sei que dados.split é uma estrutura de dados, ou seja, um conjunto de dados agrupado, eu posso utilizar isso para separar os meus dados e não fazer tudo isso em 3 linhas. Então, eu poderia colocar um ponto split, ok? E agora eu faço A, B, C, e agora eu atribuo para dentro de dados. Se dados é uma lista, porque eu dei o ponto split, agora A, B e C vai ser a separação de cada um desses dados. A, B e C. A, B, C. Olha a diferença. Isso daqui é muito melhor. Em uma única linha a gente resolveu. 3, 5 e 6. Tá lá, 3, 5 e 6, cada um desses valores. Isso daqui o Python começa a ficar mais interessante ainda. Olha que incrível. Porque se eu quiser realizar contas matemáticas com esses dados, multiplicar os lados dos triângulos e etc., eu não vou conseguir. Porque todos esses dados aqui, eles são strings e não números inteiros. E para converter eles, a gente teria que fazer praticamente a mesma coisa. A é igual a int de a e não fica legal. Fazer isso com os 3 valores não vai ser nada pythônico. O que a gente pode fazer? Existem outras 2 formas que vai ser melhores do que essa e eu vou mostrar para você. Eu poderia utilizar aqui list comprehension. Então eu poderia falar que A, B e C é uma list comprehension de quê? De int i. Então eu vou converter a variável i para inteiro. O que vai ser a variável i? Eu vou percorrer for i em dados. Então, quando eu faço isso, eu quero mostrar para vocês no print, o que está acontecendo? Eu estou percorrendo a lista dados, que era o conjunto de valores que eu tinha recebido do input e eu separei através do split e atribuindo para uma nova lista, convertendo para int. Então, quando eu faço isso e executo o meu código, 3, 5 e 6, olha só, tem lá 3, 5 e 6, só que agora isso daqui já está inteiro. E eu preciso atribuir para dentro das variáveis. Então, posso utilizar packing e unpacking para isso. A, B, C é igual a isso daqui. É que eu nunca coloco C, né? Coloco B de novo 2 vezes. E beleza, agora eu tenho na variável A, B e C, ambas as variáveis, eu tenho os valores na qual eu digitei, separados já pelo espaço e convertidos para inteiro. Se a gente conferir aqui, vamos dar um type no A só para vocês verem. Todos esses dados, eles são do tipo inteiro. 3, 5 e 6, tá lá, ó, class int. Olha o quão mais limpo ficou o nosso código. Imagina se a gente fosse repetir isso daqui linha por linha. Isso porque a gente está trabalhando com 3 dados e não mais do que isso. E uma outra forma de se fazer um pouquinho mais avançada, precisa conhecer um pouquinho mais de programação funcional, seria utilizando o map. Então, eu quero mapear tudo isso. Beleza? E eu quero aplicar alguma determinada função, alguma determinada funcionalidade, eu quero modificar os meus dados de alguma forma. Eu quero modificar através do quê? Através de como? Eu quero transformar para int. Quais dados? Dados. Ok? Poderia fazer isso também, isso aqui funcionaria. Então, print type de A, vírgula A. Só para vocês verem. Executando o nosso código, 3, 5 e 6. Tá lá, ó, class int e o meu valor aqui,
4, que foi exatamente o que eu digitei, 4, 5 e 6. Então isso daqui funciona. Olha o quão mais limpo fica o nosso código. Isso daqui a gente poderia fazer diretamente aqui, ó. Se quiser deixar mais limpo ainda, eu poderia fazer map de int, vírgula, isso daqui, e eu fecho parênteses aqui. Pronto, em uma única linha eu resolvi aquele problema pra gente. E aqui seria A, B, C. Executando o meu código, 3, 5 e 6, tá? 4, 5 e 6 tá lá. É o número inteiro e cada uma das variáveis recebeu o seu respectivo valor. Então a gente pode fazer conversões. Se eu quiser aplicar qualquer outra funcionalidade dentro desse map, como para quem já programa em Python um pouco mais tempo, já sabe o que o map faz. Se eu quiser criar minha função para modificar isso, multiplicar por 2, eu quero pegar os valores que o usuário digitou, multiplicar por 2 e levar ao quadrado, a gente consegue fazer tudo isso em uma única linha, utilizando o map, utilizando o split e utilizando packing e unpacking. Então aqui fica muito mais limpo o nosso código Python, ok? E a gente pode fazer isso dentro de funções. Daí que vem os args e os keywords. Por exemplo, se eu tenho aqui, vamos pegar dados, vai ser igual a uma lista 1, 2, 3 e 4, ok? E o que eu posso fazer? Eu posso dar um print nesses dados. Vocês provavelmente já viram, às vezes, quando a gente faz asterisco dados. E o que isso está querendo se dizer? Caio, o que isso significa? Eu quero desempacotar esses meus dados. Eu quero separar eles. Eles estavam agrupados dentro de uma tupla. Eu quero que eles sejam dados independentes. Então, olha só a diferença. Quando eu dou um print em dados e um print em asterisco dados, o que acontece? Tem lá, isso daqui tudo eram dados juntos, ó, 1, 2, 3 e 4 dentro de uma tupla. Agora eu tenho dados separados, dados individuais aqui dentro. Então o asterisco faz o unpacking quando a gente tá dando esse print asterisco dados. Eu tinha dados empacotados, estou desempacotando esses dados. E as coisas começam a ficar mais incríveis agora. Existe também o desempacotamento parcial. Nós podemos desempacotar um conjunto de dados, mas de forma parcial. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Imagina que eu tenho lá os dados, como a gente já viu, 1, 2, 3 e 4, eles são uma dupla, estão lá agrupados, tudo certo. Mas vamos supor que o valor 1 e valor 4 é sobre uma coisa e o valor 2 e 3 são outra coisa. Então nós temos coisas separadas aí. Nós temos 3 grupos de dados. O primeiro grupo entra o valor 1, o segundo grupo entra os valores 2 e 3 e o valor 4 está em um outro grupo separado. Então o que eu quero fazer? Eu quero atribuir o valor 1 para uma variável específica, que vai ser, por exemplo, idade, o valor 2 e 3, que vai ser composição corporal, e o valor 4 para uma outra variável, que vai ser peso, sei lá, qualquer coisa, ok? Estou fazendo suposições aqui. Então o Python permite a gente fazer isso. O que eu posso falar? Eu tenho 4 valores. Então o que a gente já viu que a gente poderia desempacotar como, por exemplo, A, B, C e D, com 4 valores. Mas se eu passar apenas 3 valores, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um asterisco no B. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor 1 e atribuir para dentro de A. O valor 2 e 3 ele vai atribuir para dentro de B e o valor 4 ele vai atribuir para dentro de C. Então ele vai pegar o primeiro e último valor, atribuir para dentro dessas respectivas variáveis e o restante do meio ele fica apenas no asterisco B, porque eu coloquei o asterisco no B. Então se eu faço isso com dados, olha só que incrível, print A, print B e print C. Olha que inacreditável, pessoal. Executo isso daqui, dou um Python 3, está lá 1, que é a variável A tem o valor 1, a variável B é uma lista com os valores 2 e 3 agrupados entre si, e a variável C é o valor 4. Exatamente como eu esperava. Isso daqui vai da criatividade de vocês. Você consegue desempacotar valores de forma parcial do jeito que vocês precisarem. Então, se vocês têm uma necessidade contrária, por exemplo, eu quero que o C seja o restante. Então, o valor 1 vai para o A, o valor 2 vai para o B e o valor 3 e 4 vai para o C. Então, executando o meu código, tá lá 1, 2, 3 e 4. Poderia colocar no A, você pode colocar o asterisco onde for, da forma como que você quisesse. Ok? Se você quisesse colocar B e asterisco C, então seria o 1 para o B, 2, 3 e 4 para o C, ou o contrário. Você consegue fazer desempacotamento parcial com Python se você precisar. Isso daqui você pode utilizar dentro de funções também. Então, se eu crio um def, por exemplo, teste, e eu tenho lá os parâmetros A e B. Eu vou dar um print F, vou colocar aqui. A vai ser igual a A e B vai ser igual a B.
Só pra gente ver o que vai ser cada uma desses valores. E eu tenho lá, por exemplo, um dados vai ser igual, aqui uma tupla, eu vou colocar 1 e 2. Vamos dar um exit aqui. Beleza. Dá um clear, ok. Aqui eu criei outro terminal. Beleza, voltamos para cá. Vamos limpar nosso terminal. Beleza, então eu quero passar esses valores, no caso dados, o valor 1 para o A e o valor 2 para o B. Eu teria que fazer teste, e aqui eu vou chamar dados na posição 0 e depois dados na posição 1. Funcionaria, mas nada pythonico. Eu posso fazer simplesmente asterisco dados. A gente não estava desempacotando que os dados iriam ser separados, porque se eu passo apenas dados, eu iria passar uma tupla como parâmetro e eu precisaria receber apenas um parâmetro. E aqui eu poderia desempacotar. Mas como eu recebo 2 parâmetros na função teste, eu preciso passar 2 dados diferentes, desempacotados. Então, simples, eu coloco um asterisco dados. A gente viu no print que ele desempacota, ele torna valores únicos. Então, agora eu estou passando o 1 e o 2. Executo meu código, Python 3 está lá. A é igual a 1, B é igual a 2. Eu desempacotei os dados na passada da função. E se fosse um dicionário, por exemplo? Vamos fazer aqui, ó. Então vai ser o A, 2.1 e B, 2.2. Eu já tenho esses valores aqui dentro. Se eu executar meu código, ele vai falar lá A igual a A e B igual a B. Porque quando eu faço asterisco dentro de um dicionário, ele vai desempacotar aqui as chaves. Não é isso que eu quero. Eu quero tanto as chaves quanto os valores. Então eu coloco 2 asterisco. Então ele vai transformar isso daqui em A é igual a 1 e B é igual a 2. Executo meu código e tá lá. A é igual a 1, B é igual a 2. Então, a gente coloca os 2 asteriscos para desempacotar tanto chave quanto o valor do dicionário. Se eu coloco um único asterisco, eu desempacoto apenas as chaves. Então, isso daqui, pessoal, é muito poderoso. Você pode aplicar esses conceitos de packing e unpacking em diversos pontos do seu código para deixar ele mais legível, ele muito mais pythonico, muito mais fácil de dar manutenção e economizar muitas linhas de código e fazer tudo muito mais rápido e com mais eficiência. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!